Fala pessoal, beleza? Professor Cadu aqui, professor de Direito Tributário. Vamos a esse assunto aí que chama-se repartição constitucional de receitas tributárias, ou seja, é aquela previsão na própria Constituição em relação aos valores que entraram nos cofres públicos, ou seja, as receitas tributárias decorrentes dos tributos, portanto, receitas tributárias, e aqui que são valores que a Constituição diz assim, vamos reparti-lo. Ou seja, você, ente federado que recebeu esses recursos, deve repartir a porcentagem tal para o outro ente federado. Isso que vem a ser repartição. E o que você precisa conhecer ao final dessa aula? É exatamente saber quais são os tributos que se submetem à repartição, de acordo com a previsão constitucional, e qual ente passa para quem. Então, algumas regras são aplicáveis a essa repartição de receitas previsto na Constituição. A primeira delas é que nós vamos ver lá o que está previsto no artigo 157 a 162 da Constituição Federal, que é onde nós encontramos o regramento sobre essa repartição. Essa repartição decorre dessa situação aqui, a chamada autonomia financeira e o Pacto Federativo. O Pacto Federativo que estabelece que cada ente da federação é autônomo em relação à sua situação política, financeira, legislativa, dentre todas aquelas autonomias que você aprende quando aprende Pacto Federativo no direito constitucional. Então, em decorrência disso, a própria Constituição estabeleceu que determinados valores, ao adentrarem nos cofres públicos, Constituição, estabelece que você, ente federado que recebeu esse valor, deve repassar ou repartir tanto desse valor ao outro determinado ente. E aí, primeiro regramento que você precisa saber para você nunca mais confundir. Ora, a repartição, ela sempre é do ente maior para o ente menor. Ou seja, a União é considerada um ente maior, mais centralizada, mais robusta, com mais recursos. Então, ela vai receber ordens da Constituição de repartir os valores recebidos, as suas receitas tributárias para os menores. Ou seja, a União reparte para os estados e reparte para os municípios. Como? A gente vai ver. Além disso, também há a repartição dos estados para os municípios. Ou seja, nunca há repartição do estado para a União, porque é do maior para o menor, e nunca há repartição de algum tributo municipal para o Estado ou para a União. Não, é sempre do maior para o menor. É melhor falar maior para o menor do que de cima para baixo, porque lembra que não há hierarquia entre os entes, mas há sim uma possibilidade de entender que um ente é maior que o outro. Um outro detalhe que você já precisa saber antes da gente adentrar especificamente nas repartições constitucionais. Saber que não se sujeitam ou não fazem parte de nenhum tipo de repartição as taxas, as contribuições de melhoria, de qualquer um dos entes, e os empréstimos compulsórios, que na verdade é um tipo de tributo que só a União pode estabelecer. Além disso, de um modo geral, as contribuições também, que são previstas ali em sua grande maioria da União, apesar de que Estado e município podem instituir contribuição a previdenciário dos seus servidores, e o município pode instituir a contribuição de iluminação pública, enfim, a regra é quase nenhuma contribuição se submete à repartição constitucional também, apenas a CID combustível que vai ter ali previsão de repartição. E aí, então, portanto, isso aqui não estão sujeitos à repartição, esses. Quais são, portanto, os tributos que se sujeitam às repartições? A gente vai ver alguns impostos e a CID combustíveis. E aí, dentre esses impostos, que a gente viu que são 7 da União, 3 dos estados, 3 dos municípios, a gente chega à seguinte conclusão, que dentre os impostos, você tem lá um monte, alguns se submeterão à repartição, a gente vai ver quais são, e outros não se submeterão. Quais? Os municipais e distritais, porque, como a gente viu, para poder aplicar maior para o menor, não faz sentido repartir do município que não tem menor que o município. O ITCMD também a gente vai ver que, dentre os impostos apresentados, o ITCMD não reparte. E aí da União a gente vai ter o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre as grandes fortunas e o extraordinário de guerra, que são até impostos que nem tem previsão legal de instituição deles hoje em dia, mas se tiver, eles não serão repartidos. Ou seja, qual a conclusão? Os outros dois impostos estaduais, sem ser o ITCMD, ou seja, o ICMS e o IPVA, bem como os outros todos os 5 impostos da União sofrerão repartição, tá bom? Existe a repartição direta, que é quando o ente passa direto, então a União recebeu, passa direto para o Estado,
e a repartição indireta, que é quando, ao invés de passar direto para um determinado estado, passa para um fundo, e aí depois vai ver como que vai ser feita essa divisão, essa repartição. Portanto, repartição direta e indireta. Vamos adentrar agora, então, especificamente ao que está previsto na Constituição. Olha só, não tem muito para onde fugir, tá? É uma decoreba pura para saber que tal imposto vai repartir tantos por cento para tal ente. É isso que você tem que saber. Então, por exemplo, vamos ver aqui as repartições em que a União manda para os estados diretamente. Ó, pertencem aos estados e ao Distrito Federal. Em relação ao imposto de renda. O imposto de renda é o imposto da União. Portanto, arrecadou o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por ele, suas autarquias e pelas fundações que instituíram ou mantiveram. Ou seja, um servidor público do Estado, ele tem que pagar imposto de renda em relação ao valor que ele recebe da sua renda que o próprio Estado está pagando a ele, ou a autarquia ou fundação? Sim. Então, ele paga esse imposto de renda. Quem é o ente que institui o imposto de renda? É a União. Mas ele, então, vai pagar para a União? Não. Vai direto o produto da arrecadação desse recurso pago pelo Estado ou sua autarquia e tal, vai direto para ao Estado ou ao Distrito Federal. Beleza? Isso também vai ser para o município, mas a gente vê depois. Então, nesse caso aqui, nem é um caso em que a arrecadação vá para a União e depois repassar para o Estado. Não, vai direto para o próprio Estado. Além disso, a gente aprendeu, dentre as competências que a União distribui, que existe a chamada competência residual, né? Então, a competência residual, com previsão no artigo 154, inciso 1, que é a possibilidade que a União tem de instituir um imposto residual, de acordo com a agenda 154.1, caso a União venha a instituir esse imposto e venha a cobrar, 20%, ou seja, 20% do que for arrecadado com esse imposto da União, vai para o Estado. Então, pertence ao Estado 20% do que for arrecadado com o imposto residual da União. Beleza. Depois a gente tem também uma repartição da União para os municípios. Então, a gente viu da União para os estados, agora da União para os municípios. A mesma regra do imposto de renda quando um município paga um rendimento a um servidor ou a autarquia do município, uma fundação do município, e aí esse rendimento, que seria o imposto de renda incidente na fonte, vai ser diretamente arrecadado pelo próprio município. Por quê? Porque vai pertencer ao município o produto dessa arrecadação desse imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza sobre a fonte, tá bom? O outro detalhe aqui é o seguinte, repartição do ITR. Então, vai passar da União para o município 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre o ITR. Em relação a quais imóveis? Como que se dá essa repartição? Ora, em relação aos imóveis situados naquele município, tudo que for arrecadado de ITR dos imóveis situados naquele município, 50%, a União repassa para o município. Cabendo a totalidade na hipótese da opção do 153, parágrafo 3º, parágrafo 4º, inciso 3º. A gente até já viu isso quando falou do ITR, que é exatamente a possibilidade de que o município faça a opção de receber a competência tributária ativa e, portanto, cobrar e fiscalizar aquele imposto. E se o município fizer essa opção, ele passa a ser detentor do repasse de 100% do ITR localizado no seu município. Bom, agora o repasse ou a repartição de impostos estaduais passando para os municípios. Lembra que a gente falou, são 3 impostos estaduais. Um deles, o ITCMD, não participa, não está aqui incluído na repartição. Então, a gente vai ter uma repartição do IPVA, parte do IPVA passando do Estado para o município, e a repartição do ICMS, parte do ICMS arrecadado pelo Estado passando para o município. Como que é a regra? IPVA. 50% da arrecadação desse imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. Então, qual o critério de identificação de qual município que vai receber 50%? Um determinado veículo licenciado naquele município, o proprietário foi lá e pagou aquele IPVA. Metade dele vai para o município, ok? Beleza. Em relação ao ICMS, o repasse é o seguinte, o ICMS aqui, ICMS. O repasse ou a repartição constitucional é 25%
do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, 25%. Só que aqui veja que enquanto no IPVA eu identifico qual município que vai receber os 50%, no ICMS inicialmente eu não identifico qual município que vai receber os 25%. Ora, na verdade, esses 25% eles serão divididos em duas partes. Então, desses 25%, 65% dos 25% vão ser distribuídos de uma maneira e 35% vão ser distribuídos de outra. Então, veja, se eu pego aqui, sei lá, 100 reais de ICMS foi arrecadado. Desses 100, 75 ficam com o próprio Estado e 25 vão para os municípios. Desses 25, 65% de 25 vão para os municípios de uma maneira e 35% vão para os municípios de outra maneira. Então, enquanto que no IPVA eu identifico qual município que vai aquele 50%, aqui não, aqui eu divido 65 e 35 e vou distribuir para os municípios. De que maneira? Ora, vamos ler aqui nas maneiras dos dizeres da Constituição. As parcelas de receitas pertencentes aos municípios serão creditadas da seguinte maneira, 65% no mínimo na proporção do valor adicionado. Então, aqui está o critério de distribuição aos municípios. Valor adicionado. Nas operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços realizados em seus territórios. Então, eu preciso apurar o ICMS em relação qual foi o valor adicionado no ICMS na operação que foi realizada naquele município. E aí eu repasso aquele município 65% dos 25%. E os outros 35%? Os outros 35%, de acordo com o que dispuser a lei estadual, observando obrigatoriamente a distribuição de no mínimo 10%, com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Então, essa previsão constitucional está dizendo o seguinte, olha, da parte que o Estado é obrigado a repassar aos municípios, Constituição, estabeleço, o Estado, 65% vai ter relação direta com as operações realizadas naquele município. Então, você não tem liberdade para fazer isso. Agora, em relação aos outros 35%, o Estado, faz o seguinte, faça uma lei aí e preveja como que você quer distribuir esses outros 35% dos 65% de acordo com a sua lei, sendo que você deve respeitar apenas essa situação, né? Distribuir no mínimo 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhorias. Então não tem jeito, tem que decorar esses valores caso caia na prova. Beleza. Agora aquele que a gente pode chamar de repasses indiretos ou repartição indireta. A União entregará, como imposto de renda mais IPI, apura lá o valor e vai entregar 50% do que foi arrecadado. Do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza sobre o IPI, 50% da seguinte forma. Obviamente que os 50% do imposto de renda não adentram aqui, não entra nessa conta aquele que já foi repassado para o Estado e para o município. Ok? 50% tirando aquele. E aí eu tenho algumas porcentagens A, B, C, D e E até completar 50%. Então, 21,5%. Deixa eu sair da frente aqui. 21,5% vai ser repassado ao Fundo de Participação dos Estados. Então, Fundo de Participação dos Estados, pega esse valor aqui, IR mais IPI, apura lá 50% e passa 21,5%. Desses 50, 21,5% vai para o Fundo de Participação dos Estados. Como é que vai distribuir esse fundo? Aí é uma legislação específica que vai tratar sobre o assunto, não interessa ao direito tributário. 22,5%, então 22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios. Então, só aqui já deu 44%, né? 21 mais 22, 43, mais meio, 44%. Tudo bem? Beleza. Continuando essa divisão. 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional
De acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurado ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região na forma que dispuser a lei. Então, uma lei vai estabelecer como é feito isso. O que a gente sabe é que a Constituição falou, ei, IR mais IPI distribui 50%, desses 50%, 3% serão para o fundo do Nordeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, veja, lá no ICMS, eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu tenho 25%, dos 25%, eu divido em 65 e 35. Aqui não é, aqui é dos 50%, eu tiro um pedaço e o 3% uso para isso. Ok? Então é importante esse cálculo matemático aí para você não confundir. Além disso, eu tenho mais 3 situações de 1%. Então, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios será entregue no primeiro decênio do mês de dezembro, ou seja, nos primeiros 10 dias. 1% no Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decênio do mês de julho. Então, a gente já viu lá que o 22,5% é no Fundo de Participação dos Municípios, mas eu tenho também aqui mais um e mais um. Mais 3 vezes aí o Fundo de Participação do Município, sendo que um desses 1% vai ser entregue ali nos 10 dias 1º de dezembro, os outros nos 10 dias 1º de julho e os outros 1% no Fundo de Participação do Município será entregue no 1º de dezembro do mês de setembro. Então, julho, setembro e dezembro, 1%. Então, lembra que lá no outro slide ficou 44%? Aqui mais 3, mais 1, mais 1, mais 1. Então, ficou aí, completou os 50% de imposto de renda mais IPI. Além disso, tem o repasse da União para os estados do IPI. O IPI, Produto de Arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, 10% aos estados do Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Então, determinado estado que exportou, e aí os IPIs decorrentes dessa exportação, então é proporcional ao valor do estado, 10%. CIT Combustíveis, do produto da arrecadação da contribuição de intervenção do domínio econômico, 29%, então aqui 29% para os estados do Distrito Federal distribuídos na forma da lei. Além disso, aí eu tenho alguns regramentos específicos sobre cada uma dessas situações apresentadas aqui. Para efeito de cálculo de entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso 1, exclui-se a parcela da arrecadação do imposto de renda de provento de qualquer natureza pertencente aos estados. Já falei sobre isso, né? Então, está falando o seguinte, daquela ali que é o imposto de renda mais IPI, que vai ser 50%, do cálculo aqui do imposto de renda, eu retiro o repasse que foi feito para chegar no cálculo dos 50%, entendeu? Porque, digamos, arrecadou 100 de imposto de renda total, só que 20 desses foram lá dos servidores dos estados. Então, é só 80 que entra no cálculo. Então, 50% de 80 é 40. Esse está escrito aí. Parágrafo 2º. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada a parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2, devendo eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido em relação a esses critérios, o critério de partilha nele estabelecido. Então, vai ter o repasse lá, mas nenhuma unidade pode receber mais do que 20% em relação ao inciso 2, em relação aqui, ao IPI. Os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2, observados os critérios estabelecidos no 158, 1 e 2. Então, aqui, os estados entregarão aos municípios 20% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2. Então, desses 10%, os estados recebem 20%. E parágrafo 4º, do montante de recursos de que trata o inciso 3, que cabe ao Estado, 25% serão destinados aos seus municípios na forma da lei. Então, veja só, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º está fazendo uma outra repartição, dizendo, do valor que o Estado receber, ele tem que repassar tanto aos municípios. Então, aqui, no parágrafo 3º, do valor que ele fala aqui, 25% do que está no inciso 2. Então, aqui, sobre esses 10% de IPI, 25% vão para os municípios, não é isso? Receberão os municípios 25%. E aqui, em relação ao que está no 3, cabe a cada estado 25% serão destinados aos seus municípios. Então, inciso 3, que é o CIT Combustíveis, 29% vai para o estado, desses 29%, 25% vai para os municípios. É isso que está escrito ali.
Vamos voltar aqui, aparecer, vamos lá. E aí tem alguns outros regramentos assim, já encerramos a distribuição. Agora vamos ver o regramento. Artigo 160. É vedada a retenção, qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nessa seção aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nele compreendidos, adicionais e acréscimos relativos ao imposto. Então, assim, uma vez que o ente arrecadou, a União, o Estado, eles não podem reter ou estabelecer qualquer restrição a entregar esse valor, até porque está na lei lá do ente, nas leis orçamentárias, o valor que eles vão receber de acordo com esse repasse constitucional. No entanto, essa vedação não impede que a União e os Estados, que são quem fazem, os entes que fazem a repartição, estabelecerem condições para entregar esses recursos. Então, é vedada restrição, mas a própria Constituição estabelece que pode ser condicional ao pagamento de créditos, inclusive aos autarquias. Então, um determinado município está devendo alguma coisa para a União. E a União pode estabelecer, olha, só vou fazer o repasse depois que você me pagar. Ou ao cumprimento do disposto no artigo 192, parágrafo 2º, incisos 2 e 3, que é basicamente o seguinte: cumpra a sua meta dos valores que você tem que investir na saúde, tá bom? Então, aqui, qual que é a discussão doutrinária aqui? Que tem gente que quis falar que também é educação. Não, só saúde, pelo menos em relação à condição para a repartição das receitas tributárias. E o parágrafo 2º que diz: os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos ou as renegociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributárias, firmados pela União com os entes federativos, conterão cláusula para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas ao fundo de participação. Tá falando o seguinte, aí pode haver acordo entre os entes, que vão fazer com a União. E a União pode colocar nesses contratos ou nesses acordos deduções dos valores que seriam repassados, né? Como uma forma até de ajuste daquelas dívidas. Artigo 161 diz: cabe à lei complementar definir valor adicionado para fim de disposto. Então, lembra que a gente viu que aquele cálculo do ICMS de 65% e 35%, principalmente 65%, para ver quanto que vai passar para cada município, vai ser de acordo com o valor adicionado? Então, é o que hoje a gente tem chamado de IPM, né? Índice de Participação dos Municípios. Então, a lei complementar vai definir como que vai ser feito esse cálculo do valor adicionado. Ainda, cabe à lei complementar estabelecer normas sobre a entrega dos recursos, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos, previsto no inciso 1, objetivando promover o equilíbrio social. Dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação das participações. E agora, o parágrafo único vai dizer: o Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação. 162. A União, os Estados Federais e os municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos, os valores de origem tributárias entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Então, veja, a União tem a obrigação de dar transparência a tudo aquilo que ela recebeu, qual o imposto que ela recebeu, quanto que foi arrecadado e qual o valor, né, tributário. Além disso, qual vai ser o critério de rateio para repasse aí aos estados, aos municípios, etc. Os dados divulgados pela União serão discriminados por estado, por município, os dos estados por município. Então, assim, basicamente são regramentos que trazem o que a lei complementar vai dispor, como que é feito o cálculo, que é pelo TCU, e a União deve ser transparente apresentando todos os cálculos que serão objeto das repartições. Tá bom, pessoal? Então é isso. Esse assunto aqui não tem muito para onde fugir, para onde escapar, tem que dar uma decorada, entender ali os repasses e o que cai basicamente, os regramentos aí do 160 e 162 nem cai muito não. Cai mais exatamente os valores a serem calculados do 157 ao 160, tá? Beleza? É isso, pessoal. Fica com Deus. Um abraço. Até a próxima. Valeu!